Olá pessoal, nesse exercício nós temos uma engrenagem A que gira 100 vezes por segundo e uma engrenagem B que gira 6.000 vezes por minuto. E o exercício quer que a gente encontre a razão entre os períodos dessas duas engrenagens, o período da A sobre o período da B. Então pessoal, lembrando aqui algumas definiçõezinhas. Como ele está falando para a gente sobre o número de vezes que cada engrenagem gira, ele está fazendo referência à frequência de cada engrenagem. A definição de frequência seria o número de voltas, pensando aí no movimento circular, seria um número de voltas em um certo intervalo de tempo. Então ele está falando para a gente a frequência de cada engrenagem. E ele está querendo saber o período que a gente simboliza aí com a letra T maiúscula. Ele quer a razão entre os períodos. A definição de período seria o tempo, período seria o tempo de uma volta completa. É o tempo de uma volta completa de cada engrenagem. Então, pensando aqui na informação que ele trouxe, né? Olhando para a engrenagem A ela tem uma certa frequência de 100 vezes por segundo. Ela gira 100 voltas, ela está dando 100 voltas a cada 1 segundo. Quando a gente tem a unidade de tempo sendo segundos, voltas não teria unidade. 100 voltas, 100 repetições, o número de voltas aqui não tem unidade. O tempo, quando a gente usa o tempo em segundos para definir a frequência, nós chamamos a unidade de frequência de Hertz, que seria o equivalente a voltas por segundo. No caso, giram 100 vezes por segundo. Então essa seria a frequência da engrenagem A. A frequência da engrenagem B, pegando a informação que ele trouxe, ela está girando 6.000 vezes, ela está dando então 6.000 voltas para cada 1 minuto. Então o tempo agora que ele está usando seria minuto, 6.000 voltas por minuto. Esse tempo, quando a gente usa, né, a frequência com o tempo em minutos, nós usamos a unidade da potência como sendo RPM. A unidade da frequência ficaria sendo rotações por minuto. E o exercício, né, ele está querendo que a gente compare os períodos. Para a gente comparar os períodos, para ficar mais fácil, seria interessante a gente deixar, inicialmente, essas duas frequências na mesma unidade. A frequência da engrenagem A está em voltas por segundo, que seria o Hertz, e aqui está em voltas por minuto. Nós podemos converter o RPM para Hertz dividindo por 60. Seria o equivalente a gente trocar esse minuto por 60 segundos, né? A gente tem 6.000 voltas para cada 60 segundos. A gente estaria dividindo aqui por 60 para passar o RPM para Hertz. Então, eu poderia cortar o zerinho do 60 com um zerinho do 60 com um zerinho do 6.000. Ficaria 600 por 6, que daria 100 Hz. E olha só que interessante, né? Nós temos que a frequência, colocando na mesma unidade, nós percebemos que a frequência da engrenagem A é a mesma frequência na engrenagem B. O ritmo, né, que a engrenagem A está girando é o mesmo ritmo que a B está girando. 100 voltas por segundo, 100 voltas por segundo. Então, se esse ritmo é o mesmo, nós até já poderíamos falar que os períodos vão ser iguais. O período da A vai acabar sendo igual ao período da B. Elas estão girando no mesmo ritmo. E se a gente faz uma divisão, né? Se a gente pensa numa razão com dois valores iguais,
Como esses dois valores são iguais, eu estou dividindo um pelo outro, essa divisão daria 1. Nós já teríamos aqui a alternativa correta como sendo a alternativa C. Mas só para a gente relembrar algumas coisinhas, seria interessante a gente ver como que relaciona a ideia de período com frequência. Pegando a definição de frequência, número de voltas pelo tempo, e pensando na definição de período, nós poderíamos escrever a frequência da seguinte forma. Frequência, quando eu olho para um objeto, quando eu vejo ele dando uma única volta, se eu pego e cronometro o tempo dele de uma única volta, esse número de voltas aqui de cima seria 1. Poderia colocar 1. E o intervalo de tempo que eu iria usar quando eu cronometrei uma volta completa, o intervalo de tempo a gente chama de período. Seria o período de cada engrenagem. Então, nós podemos relacionar a frequência e o período com essa expressão. A frequência é o inverso do período, ou, multiplicando em cruz, o período seria o inverso da frequência. E aí, novamente, né, se a gente quisesse agora, usando essa expressão, calcular a razão que o exercício está pedindo, nós poderíamos escrever o período da engrenagem A como sendo 1 sobre a frequência da engrenagem A. E o período da engrenagem B seria 1 sobre a frequência da engrenagem B. As frequências são iguais, a gente fez a conversão e percebeu que elas são iguais. Como esse número de cima é igualzinho ao número de baixo, essa divisão vai dar 1, novamente confirmando aí a alternativa correta sendo a alternativa C.